cheia de emoção, chamada O Feitiço da Criada. Prepare-se para uma narrativa que vai tocar seu coração. A história se passa nos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, numa era de secas implacáveis, com campos rachados pelo sol inclemente. O marido lavrava pava a terra e a esposa plantava, mas as colheitas nunca vingavam. Dona Beatriz, uma mulher simples e humilde, enfrentava dificuldades extremas em casa. Para sustentar a família, ela buscou trabalho na olaria da família de seu Fábio. Com o tempo, a proximidade entre os dois fez nascer um laço especial, um sentimento que floresceu em meio à dureza da vida. Eram 6 da tarde, e os trabalhadores começavam a arrumar suas coisas, vestindo-se para voltar para casa. Seu Fábio pensativo sentou-se sobre um monte de entulho acendendo 2 cigarros. Após algumas tragadas, uma voz feminina ecoou ao longe. Seu Fábio! O senhor está aí? Seu Fábio correu até o lago, fixando o olhar numa mulher da sua idade, com roupas gastas e coberta de poeira. Sim, sou eu, Fábio. Quem a senhora procura? Seu Fábio, vim fazer uma pergunta. A olaria ela ainda está contratando? Ouvi dizer que precisam de uma ajudante. De onde a senhora vem? Sou da Vila Yangon. Lá é muito pobre, então vim buscar trabalho. Meu marido contratou 2 ajudantes ontem. Se eu tivesse chegado antes, não seria melhor? Por favor, seu Fábio, me ajude. Me dê um trabalho, qualquer um. Estou em desespero, senhor. Não tenho dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, nem arroz para comer. Meu marido bebe e me bate o dia todo. Estou numa miséria sem fim. Por favor, me deixe trabalhar. Seu Fábio observava Dona Beatriz com um olhar pensativo. As palavras de lamento, tão cheias de dor, amoleceram seu coração. Ele tentou imaginar um trabalho que ela pudesse fazer, mas vendo-a tão magra e frágil, o que ela poderia aguentar? O trabalho na olaria era árduo. Como ela vai dar conta? Pensou. Seu Fábio. Sou filha de lavradores. Posso fazer qualquer coisa. Se for por dinheiro, aguento qualquer sofrimento. Seu Fábio murmurou hesitante. Bem, então venha. Mas uma mulher deveria buscar um trabalho que se ajuste às suas forças. Por que vir logo para uma olaria? Dona Beatriz o seguia, com o rosto tomado por uma expressão de impotência. Sim, senhor. Já procurei por aí, mas está muito difícil encontrar trabalho. Vim até aqui por desespero, só para tentar. Não me importo com as dificuldades. Meu único medo é que meus filhos passem fome. Após refletir por um momento, seu Fábio disse: Olha, o trabalho que tenho agora é simples. Servir comida e voltar para casa. De vez em quando limpar o pátio e juntar alguns tijolos quebrados. Se você conseguir fazer isso, não há mais nada disponível. Ao ouvir isso, os olhos de Dona Beatriz brilharam de alegria. Nossa! Que pode ser melhor que isso? Se há trabalho, eu faço qualquer coisa. Só peço que, na época da colheita, o senhor me dê 3 dias para cuidar da minha roça. Tudo bem. Aqui todos fazem isso, tiram um dia para trabalhar na roça. Quanto ao salário, vá trabalhando, depois a gente acerta, está bem? Mas já aviso, não será tão alto quanto o de um trabalhador braçal. E a comida, você pode comer aqui, sem problema. Dona Beatriz agradeceu efusivamente. O salário já não importava tanto. Para ela, o simples fato de ter um trabalho já significava dinheiro. Tudo bem, muito obrigada de verdade. O senhor me deu um trabalho, isso já basta. Aceito qualquer salário que o senhor oferecer. E me diga, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Como soube da olaria? Tenho 30 anos. Minha vida sempre foi dura desde pequena, então sei quem sou. Nos últimos dias, andei perguntando no mercado, procurando trabalho. Fui ao mercado da Vilane e alguém me indicou este lugar. Após mais algumas palavras, Dona Beatriz pediu licença para ir embora. Seu Fábio a acompanhou até o fim da rua, fechando a porta da olaria pelo caminho. Nossa, então a senhora vai a pé para casa? Pensei que tivesse uma carona. Dona Beatriz respondeu tímida. Não, não tenho bicicleta. Vim a pé pelos campos. Amanhã chego cedo para trabalhar, não se preocupe. Seu Fábio, com pena, sugeriu. A partir de amanhã, se não se importar, pode ficar no barracão comigo. Tem um quarto sobrando ao lado. Dormir aqui economiza tempo. O trabalho termina lá pelas 8 ou 9 da noite. E voltar a pé demora, não é? Nossa, o senhor é bom demais comigo. Muito obrigada. Se for assim, fico sim. Meus filhos se viram sozinhos. Meu marido, não me importo com ele. Se eu der dinheiro para ele tomar cachaça, ele não reclama. Só peço para voltar para casa uma vez por dia. E assim, Dona Beatriz partiu com o coração leve. Após dias de luta, ela finalmente conseguira um trabalho. Naquela época,
Arrumar emprego era uma batalha. Mal havia comida suficiente, quanto mais contratar ajudantes. Dona Beatriz teve sorte. Com aquele trabalho, seus filhos teriam dinheiro para o gasto para a escola. Material escolar e arroz para o marido beberrão em casa. Dona Beatriz tinha apenas 40 anos, mas parecia uma mulher de mais de 50. Seu rosto magro, queimado de sol e exausto, revelava uma vez a dureza de sua vida. Por sorte, Deus lhe dera um corpo forte e resistente. Do contrário, ela pareceria um espectro faminto. Casada aos 18 anos, ela enfrentara todas as amarguras da vida. Desde o casamento, não conheceram um único dia de felicidade. Presa a um marido velho e inútil, seu casamento era um inferno. Felizmente, seus 2 filhos eram a chama que a mantinha viva. Sem eles, ela já teria abandonado tudo e partido para longe. A vida de seu Fábio era bem mais confortável do que a das comunidades vizinhas. Ele possuía a única fábrica de tijolos da região, a primeira e a maior de todas. Naquela época, qualquer família que controlasse uma fábrica de tijolos era considerada rica, e o negócio gerava empregos para muitos. Por isso, o dono de uma fábrica como ele tinha uma voz poderosa na sociedade. Infelizmente, o casamento de seu Fábio não seguiu o mesmo caminho de sucesso que sua carreira. Ele e a esposa ficaram juntos por apenas 7 anos, até que ela o deixou por outro homem. Naquele momento, ele ficou sem nada nas mãos. Sozinho, criou seus 2 filhos, reconstruiu sua vida e agora, com mais de 50 anos, viu os filhos crescerem e conseguirem bons empregos no governo. Desde então, permaneceu solteiro. Nos momentos de tristeza, ele saía com algumas viúvas da comunidade, mas quando o tédio batia, encerrava esses encontros. Há mais de um ano, nenhuma mulher ocupava seus pensamentos. Parte por causa do trabalho intenso. Parte porque, tendo apenas filhos homens, ele ainda alimentava esperanças de algo novo. Foi então que contratou Dona Beatriz, trazendo um toque de alegria boa em casa. A presença dela trouxe um ar mais feminino ao lar, algo completamente diferente. No primeiro dia de trabalho, Dona Beatriz mostrou-se uma mulher trabalhadora e dedicada. Pela manhã, ela organizava os tijolos com afinco. Ao meio-dia, ia ao mercado, preparava o almoço para seu Fábio e voltava às tarefas. Antes dela, ele fazia tudo sozinho. Agora, com Dona Beatriz por perto, ele tinha tempo para supervisionar os trabalhadores. Todos os empregados da fábrica eram da vila, e após o almoço, voltavam para casa, retornando à tarde. A presença dela animava os trabalhadores. Embora não fosse uma beleza estonteante, o fato de ser mulher já fazia os homens a tratarem com atenção e brincadeiras. Dona Beatriz, com sua fala fluida e carisma natural, conquistou a todos na fábrica. Seu Fábio adorava ver isso. Ter alguém para conversar, perguntar como ela estava, além de comer uma comida deliciosa e limpa, era um alívio. A fábrica estava sempre impecável. Quando ele trocava de roupa, Dona Beatriz, sem hesitar, lavava tudo imediatamente. À noite, seu Fábio dormia numa grande cabana ao lado do forno de tijolos, enquanto Dona Beatriz ficava numa cabana menor, perto do poço. As 2 cabanas estavam a poucos passos uma da outra. Os trabalhadores mais velhos brincavam com ele. Que sorte a sua, hein, seu Fábio? Ter uma mulher assim para te servir. Ela cuida de tudo, do começo ao fim, não é? Seu Fábio apenas sorria, sabendo que era só brincadeira. Mas para Dona Beatriz, talvez houvesse algo mais. Vendo-a trabalhar tão arduamente, ele começou a sentir pena dela. Desde os primeiros dias, um carinho especial cresceu em seu coração. As roupas que ela trazia para o trabalho eram apenas algumas peças remendadas, sem nenhuma novidade. O pijama dela era tão simples quanto as roupas de trabalho. Aquilo tocou seu Fábio. Na manhã seguinte, aproveitando uma ida ao mercado do município para comprar coisas variadas, seu Fábio decidiu comprar roupas novas para Dona Beatriz. Quando todos os trabalhadores já haviam ido embora, ele a chamou. Dona Beatriz, venha cá, quero falar com você. Sim, seu Fábio, o senhor me chamou? Estou consertando a chaleira. Algum problema? Nada disso. Hoje no mercado vi umas roupas bonitas e comprei para você. Se continuar usando sempre a mesma roupa, não é de se admirar que pareça mais velha. Dona Beatriz ficou atônita, quase não acreditando no que ouvia. Como assim? O senhor comprou roupas novas para mim? Meu Deus, não tenho coragem de aceitar. Preciso economizar para mandar dinheiro aos meus filhos. Por favor, entenda. Amanhã eu devolvo. Eu não usei seu salário para comprar, então por que a preocupação? Fique com elas e use. Não gosto de te ver vestida assim.
Dona Beatriz ficou sem palavras. Fazia mais de 10 anos que ela não via uma roupa nova. Nunca imaginou que alguém no mundo pudesse ser tão generoso. Por que o senhor é tão bom assim comigo? Isso deve ter custado muito. Como posso aceitar? Muito obrigada, mas. Sem mais. Pegue e vista logo. Seu Fábio voltou para sua cabana. Dona Beatriz, ainda atordoada, segurava as roupas novas. A alegria era tanta que lágrimas escorreram de seus olhos. Suas mãos tremiam, como se o saco fosse cair. Ela levou as roupas para seu quarto, admirou-as, experimentou uma e outra. Nunca imaginou que um dia vestiria algo tão bonito. Após o banho, colocou uma das roupas novas. Um sorriso iluminou seu rosto enquanto preparava o jantar. Mas ao chamar seu Fábio para comer, ela baixou o maestro Chin, envergonhada, com medo de que ele a visse com a roupa nova. Vendo-a assim, seu Fábio abriu um sorriso. Viu só? Com essa roupa você parece outra pessoa. Está limpa, arrumada e até 10 anos mais jovem. Dona Beatriz, envergonhada, mal conseguia falar e baixou a cabeça. Só estou me sentindo estranha. Não estou acostumada. Tenho medo que riam de mim. Estou bem, mas ainda me sinto tímida. Tímida por quê? Ora, sou eu quem está dizendo isso. Não é qualquer um. Você está completamente diferente de dias atrás. Uma mulher como você deve se vestir assim. Essas palavras a deixaram ainda mais envergonhada. A partir daquele momento, seu Fábio passou a pensar mais em Dona Beatriz. Embora seu rosto não fosse atraente, seu corpo firme e elegante o fascinava. A roupa nova destacava suas curvas. Ao olhar para ela, ele via uma suavidade que lembrava as moças da vila. Ele, que há tanto tempo não tinha uma mulher por perto, não conseguia evitar esses pensamentos. Às vezes, enquanto trabalhava, ele a observava de relance. À noite, espiava pela cortina da cabana onde ela acendia uma lamparina. A solidão de anos o fazia pensar coisas que ele mesmo não ousava admitir, mas precisava reconhecer. Dona Beatriz tinha um charme especial. A fábrica de tijolos não tinha banheiro. Como homem, seu Fábio costumava tomar banho ao lado do poço sem se preocupar. Mas, com a chegada de Dona Beatriz, era preciso um lugar para ela se banhar. Ele improvisou um espaço coberto com esteiras de bambu rasgadas. Era algo temporário, já que a fábrica poderia mudar de lugar no fim do ano. Cada vez que Dona Beatriz tomava banho, sentia-se envergonhada, pois tudo era visível de fora. Mas pensava: somos só nós dois aqui, e seu Fábio é meu patrão. Por que ele repararia numa velha feia como eu? Então, não dava importância. Mas os pensamentos de seu Fábio eram bem diferentes. O rosto dela podia não ser bonito, mas o corpo. Para um homem que vivia sozinho há tanto tempo, era impossível não ter pensamentos ousados. O som da água no banho fazia seu coração disparar. A curiosidade o consumia. Naquele dia, após os trabalhadores irem embora, seu Fábio tomou banho primeiro e sentou-se para tomar chá. Só depois que ele terminava, Dona Beatriz se sentia à vontade para se banhar. Ao vê-la levar as roupas, ele ficou agitado. De longe, podia ver o braço dela se movendo. A curiosidade tomou conta. Silenciosamente, ele se aproximou, abaixou-se e encontrou um lugar onde pudesse observá-la pelas frestas das esteiras. Escondido atrás de um arbusto, ficou boquiaberto. O que viu o deixou em choque. Dona Beatriz, tão diferente da mulher que ele conhecia no dia a dia, parecia uma visão encantadora. Sua pele clara, seu corpo firme e suave, tudo era perfeito, em total contraste com o rosto queimado pelo sol. Seus movimentos no banho o deixaram atordoado, engolindo em seco. Era inacreditável que seu Fábio, dono de uma grande fábrica de tijolos, estivesse ali, espiando uma mulher tomar banho, ainda mais uma mulher que trabalhava para ele. Só de pensar nisso, ele sentia vergonha.
Enquanto se perdia em sua admiração, sem perceber, pisou num galho seco. O som de crack ecoou. Dona Beatriz levou um susto, tremendo e se agachando no chão. Com seu instinto aguçado, ela sentiu que alguém a observava. Quem está aí? Quem é? Quem está espreitando aí fora? Gritou Dona Beatriz com a voz tremendo de susto. Seu Fábio, pego de surpresa, apressou-se em responder como se nada estivesse acontecendo. Calma, sou eu. Só vim pegar uns gravetos secos para ferver água. Pode continuar seu banho, vai. Meu Deus, o que você está fazendo aqui no escuro? Só fica parado aí, olhando para dentro. Quase morri de medo. Entra logo, deixa eu tomar meu banho em paz. E que história é essa de ferver água? Deixa que eu preparo algo para você depois, retrucou Beatriz, irritada, mas com um toque de vergonha. Fábio virou-se, pigarreando, e respondeu meio na defensiva. Tá bom, vai tomar seu banho. Por que eu ficaria olhando? Já terminei aqui, vou embora. Naquela noite, o ar parecia pesado, carregado de tensão. Seu Fábio, antes tão falante à mesa, estava calado, com um olhar distante. Dona Beatriz, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça a ideia de que ele a estava observando, como se quisesse desvendar algo nela. Com um tom firme, ela disparou. Talvez você devesse construir um banheiro novo para mim. Esse é tão aberto que mal consigo tomar banho sem me preocupar. Fábio, tentando aliviar o clima, respondeu: Ninguém precisa ter medo aqui. Somos só eu e você. Se algo me chamou a atenção, não é nada de mais horas. Beatriz insistiu, séria. Estou falando sério. Você viu algo agora há pouco? Fiquei com tanta vergonha. Com um sorriso leve, quase brincalhão, Fábio retrucou. Sim, vi sim. Estava bem na minha frente. O que eu podia fazer? Dona Beatriz ficou vermelha de constrangimento. Nossa, que vergonha! Da próxima vez que eu for tomar banho, me avise antes, porque isso não está certo. E por falar nisso, cadê sua irmã? Não a vejo desde ontem. O semblante de Fábio mudou, e ele respondeu com um toque de melancolia. Ela me deixou há muito tempo. Estou sozinho, criando meus filhos há anos, Dona Beatriz. Surpresa, Beatriz exclamou. Sério? Então você ficou todo esse tempo sem nenhuma mulher? Da próxima vez, faça companhia à sua irmãzinha aqui, tá bem? Meu Deus! Fábio riu descontraído. Qual é a diferença? Se eu vi algo, não perdeu nada. Flores bonitas foram feitas para serem admiradas, não é? Beatriz, com o rosto tomado por pânico, respondeu: Não, seu Fábio, aqui é tudo muito inconveniente. Sou mulher, e sem comida na mesa ou roupas para vestir, não tenho coragem de nada. Fábio não disse mais nada. Apenas baixou a cabeça, com um leve sorriso enquanto comia. Beatriz, por dentro, sentia que algo havia mudado. Uma inquietação crescia em seu peito, misturada com medo. Um homem e uma mulher vivendo assim, tão próximos. Quem sabe o que poderia acontecer? Mas pensando nos filhos e na sua situação, ela mordeu o lábio e engoliu o desconforto. Naquela noite, seu Fábio não conseguia tirar Dona Beatriz da cabeça. Ele olhava para a minha cabana dela com um fogo interno que o consumia. O instinto masculino, reprimido por anos de solidão, agora ardia como brasa. Ele queria correr até lá, fazer algo, mas a coragem lhe faltava. Deitado, tentando dormir, sua mente vagava pela imagem de Beatriz. A pele clara, os traços delicados sob as roupas simples. Como podia uma mulher tão comum esconder tamanha beleza? O desejo, contido por tanto tempo, agora queimava sem controle. Do outro lado, Beatriz também não dormia. Revirava-se na cama, inquieta. O jeito que Fábio a olhara naquela noite a deixava nervosa. Havia algo naqueles olhos que a fazia temer. Se as coisas continuassem assim, ela temia se tornar uma presa fácil. Até aquele momento, Beatriz sempre fora uma mulher honesta, trabalhadora, que nunca soubera o que era flertar. Precisava manter-se firme, calada,
sem deixar que seu corpo ou seus sentimentos atraíssem. Naquele mundo, com regras tão rígidas entre homens e mulheres, qualquer deslize poderia marcá-la como fácil, e isso ela jamais aceitaria. Naquela tarde, Beatriz estava mais alerta. Após o banho, viu Fábio sentado no quintal, fumando, e hesitou. Mas o som da água ainda o atraía. Como um ímã, ele se aproximou do poço, a poucos passos do banheiro improvisado. O barulho da água respingando era hipnotizante. Beatriz esfregava o corpo, alheia, enquanto Fábio, a poucos metros, ouvia tudo. A roupa nova dela, estampada com flores, estava pendurada numa esteira de bambu. Pelas frestas, ele via tudo, agora mais de perto, mais claro. Cada detalhe delicado o fascinava. Cambaleante, com os olhos semicerrados, ele parecia hipnotizado, como se tivesse perdido a alma. Nunca fizera algo assim antes, mas ali estava, espiando uma pobre empregada. De repente, seus olhos cruzaram com os de Beatriz. Ela deu um pulo, encolhendo-se e cobrindo o rosto com as mãos. "O que você está fazendo? Por que está me espionando?" gritou com a voz trêmula de raiva e medo. "Não estou espiando. Vim pegar água para regar as plantas e te vi por acaso. Não vi nada, juro", respondeu Fábio, tentando se justificar. Beatriz, entre o medo e a fúria, não podia fazer muito. "Entra logo! Como vou tomar banho com você aí fora?" Ela vestiu-se às pressas e correu para dentro. O humor azedou. Triste, deixou a bandeja de comida na mesa e foi direto para a cabana sem tocar na janta. Fábio, sentindo o peso da culpa, aproximou-se e gritou: "Vem, vem comer. Foi sem querer, não foi minha intenção." Beatriz pensou muito. Se reagisse demais, poderia perder a harmonia com ele. E pior, o emprego. O semestre escolar dos filhos estava chegando, e sem o dinheiro do trabalho, o marido a destruiria. Relutante, ela saiu para jantar, prometendo a si mesma: a partir de amanhã, só tomaria banho à noite. Do contrário, temia que ele pudesse entrar e algo pior acontecesse. A janta foi farta, mas silenciosa. Ninguém trocou uma palavra. Fábio mantinha agora os olhos fixos na comida, mas de vez em quando lançava olhares furtivos a Beatriz, como se quisesse aplacar a tormenta dentro dele. A imagem dela o perseguia há dias, roubando-lhe o sono. Ele a queria ali, ao seu lado. O peso do desejo o sufocava, e ele não aguentava mais. Então levantou-se, pegou uma lanterna e correu até a cabana de Beatriz. Com ousadia, bateu à porta várias vezes. Ela, assustada, gritou do outro lado: "Quem é?" "Sou eu, Fábio. Você está dormindo? Quero entrar para conversar um pouco", disse ele com a voz carregada de urgência. "Você está fazendo o que aqui a essa hora? Vamos conversar amanhã. Não posso abrir a porta agora. Tá tarde, no meio do nada, e você assim... Estou com medo, vou embora", respondeu Beatriz com o coração disparado. "Preciso falar com você. Não consigo dormir. Abre a porta, por favor", insistiu Fábio, quase implorando. Naquele momento, parecia que Fábio havia se transformado em outra pessoa. Seus instintos animalescos guiavam cada movimento. Beatriz, por sua vez, sentia no ar que algo terrível estava prestes a acontecer. Apesar do medo, por respeito, ela se levantou e abriu a porta. Rapidamente, vestiu uma camisa de mangas compridas, puxando-a para cobrir as partes de si que julgava feias. Esse gesto, no entanto, só atiçou ainda mais o desejo sombrio de Fábio. Ele entrou sem hesitar e sentou-se na cama dela. "Por que me chama a essa hora, meu filho? Você me assustou?" disse Beatriz, a voz trêmula. Fábio a encarava, os olhos ardendo de desejo. Quando não pôde mais se conter, avançou tentando abraçá-la. Beatriz, ágil, recuou para trás. "Fábio, o que está fazendo? Como ousa ser tão depravado comigo? O que eu tenho para você querer fazer isso? Você, um homem aleijado e louco, também quer isso?" gritou ela, indignada.
Desculpe-me. Estou tão triste. Não consigo dormir. Ele não sai da minha cabeça. Não posso esquecê-lo. Por favor, me deixe em paz, respondeu Fábio, a voz carregada de angústia. Você acha que sou o quê? Saia daqui agora, rápido! Não vou aceitar isso. Estou aqui para trabalhar, para ganhar meu dinheiro, não para fazer coisas ruins. Fique longe de mim. Se insistir, largo esse emprego agora mesmo. Nunca imaginei que você fosse tão desprezível, retrucou Beatriz firme. Fábio, no entanto, continuava Naima a encará-la, os olhos faiscando como se quisessem devorá-la. Vem cá, só uma vez. Eu te amo tanto. Pense nisso como uma forma de se libertar, está bem? Insistiu ele, a voz melíflua. Por favor, eu imploro. Não sou esse tipo de mulher. Não pense que sou fácil. Sou feia, feia, muito feia. Não imagine coisas absurdas, suplicou Beatriz desesperada. Não, você não é feia. É linda. Para mim, você é linda. Desde que te vi pela primeira vez, te amo para sempre, declarou Fábio com fervor. Vendo que Beatriz não cedia, Fábio insistia, exibindo um olhar ardente e faminto, os braços abertos, pronto para envolvê-la. Por instinto, ela gritou: Saia daqui! Não estou brincando! Se não sair, vou gritar. Se quer alguém para isso, procure outra. Amanhã largo tudo. Mas sua força não o desanimava. Fábio a queria a qualquer custo. Naquele lugar isolado, mesmo que ela gritasse, ninguém ouviria. O velho ditado era verdade. Fogo perto de fogo acaba pegando fogo. Antes Fábio era gentil e respeitoso, mas agora se mostrava insolente. O desejo parecia tê-lo dominado por completo. Percebendo que não a convenceria facilmente, Fábio mudou de tática, apelando para sua fraqueza: o dinheiro. Se você me fizer feliz, não deixarei que passe por dificuldades. O que quiser, eu providencio. O que há com você? Antes você era tão decente, mas hoje está estranho. Quem diria? Estou morta. Saia! Sou uma mulher velha, tenho família, respondeu Beatriz, tentando manter a compostura. O fogo entre eles, porém, não se apagava. Nos instantes finais, a distância desapareceu. Com habilidade, Fábio a envolveu, e Beatriz, aos poucos, deixou de lado a vergonha inicial. Você gosta que eu faça mássing, não é? Agora estou tão feliz, murmurou ele. Beatriz, porém, ainda resistia verbalmente. Sou velha. Isso é só dever e responsabilidade. Não tenho mais energia para aproveitar. Mas Fábio sabia que ela mentia. Ele via em seu rosto que naquela noite ela se entregava. Pare de fingir. Olhe para mim. A partir de amanhã, nada de flertes. Não gosto disso. Vou aguentar por hoje, mas saia agora. Amanhã pensarei no que fazer, disse ela, tentando recuperar o controle. Mas Fábio não desistiu. Mergulhou novamente naquela paixão, como se a idade só aumentasse sua força e determinação. Beatriz, entre lágrimas, se rendeu. Naquela noite, eles se conectaram como nunca. Rodada após rodada, sacrificaram a noite inteira, entregues um ao outro sem reclamações. Beatriz, sem perceber, foi dominada pelo amor. A bondade que sentia por seu patrão florescia, e ambos só pararam quando Fábio não tinha mais forças. Adormeceram lado a lado até o amanhecer. Após aquela noite, Beatriz experimentou algo novo com um homem. Sentia-se amada, desejada ao lado de Fábio. Imaginava que ele seria ousado e impulsivo, mas ele a tratava com carinho, mimando-a. Assim, Beatriz começou a nutrir um amor que não esperava. Seu instinto feminino despertou e ela descobriu que aquilo era prazeroso, alegre e satisfatório, tão diferente das vezes com seu marido. Eles continuaram a se encontrar. Apesar das palavras, seus corações ardiam de desejo. Beatriz pensava que aquelas noites eram um alívio após dias exaustivos de trabalho. Aos poucos, deixou de lado a preocupação com sua dignidade.
Acostumou-se à presença de Fábio e as noites de paixão tornaram-se rotina. Beatriz trabalhava duro, visitava regularmente o marido e os filhos e recebia de Fábio um auxílio financeiro para sustentar os pequenos. Uma nova página se abriu em sua vida. Fábio era generoso, pagava os estudos das crianças, comprava roupas novas, mochilas, cuidava de tudo. Até ajudou a reformar a casa antiga de Beatriz. Ele era bom para ela, mas às vezes ela se perguntava por que se deixara levar. Sabia que sua família nunca descobriria. Seu marido, já velho, talvez nem estivesse mais no vilarejo. No fundo, Beatriz sentia alegria. Alegria por ser mulher, por ver os filhos bem alimentados e vestidos. Cada visita à família reforçava sua paciência e sacrifício por uma vida melhor para eles. Com o tempo, Fábio a tratava como esposa. Cuidava dela, dava-lhe dinheiro suficiente para que se sentisse segura. A cama se tornou um refúgio e, às vezes, era Beatriz quem tomava a iniciativa. Ela não sabia quando mudara tanto, mas a vida sempre reserva surpresas. Seu marido, já idoso, faleceu anos depois, vítima do alcoolismo e da devassidão. Fábio a apoiou, permitindo que ela voltasse para organizar o funeral. Cumprido o dever, ele lhe disse: "Agora venha viver comigo. Continue como empregada, se quiser, e visite seus filhos. Cuidarei de tudo. Não se preocupe. Eu te vejo como minha esposa. Quero que fiquemos juntos na velhice." Beatriz, a mulher trabalhadora, encontrou felicidade e amor no fim da vida. Encontrou um homem que a cuidava com dedicação. Anos depois, seus filhos cresceram e seguiram seus caminhos. Sabiam de Fábio e respeitavam a relação. Por fim, Beatriz foi morar com ele. Os vizinhos conheciam a história e abençoavam o casal idoso, que no crepúsculo da vida encontrou sua felicidade. E assim termina a nossa história. Junte-se à conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus pensamentos sobre nossas tramas. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que amor e afeto podem levar à aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com os amigos e mergulhe nesse mundo fascinante, romântico e cheio de segredos de amores proibidos. Obrigado por escolher nosso canal e venha com a gente nessa jornada apaixonante e dramática pelas histórias de amor, onde cada trama traz um toque de realidade. Esperamos você nas próximas histórias.